Ei, pessoal, boa noite. Ei, Mari. Ei, Celina. Ei, Raquel. Ei, Melissa. Ei, Edilane. Bonitinha. Eu tava assistindo a sua agora, Raquel. A sua de segunda agora. Um pedacinho. Deixa o pessoal ir entrando aqui. Boa noite. Digam pra mim se vocês estão me ouvindo bem, me vendo bem. Se a imagem tá boa, antes da gente começar tudo. Tentando ver se o meu suportezinho não fica tão torto. Gostei, Raquel, lindo demais. Ei, Dani! Tudo bem? Tá tudo bem aí, gente? Estão me ouvindo bem, me vendo bem? Ótimo. Todo mundo me vendo e me ouvindo bem. Bom, gente, vou me apresentar para quem ainda não me conhece. Primeiro, eu quero dizer que eu estou muito feliz de estar com esse projeto novo, de estar fazendo aqui minha primeira live no canal. Eu vou falar aqui às quartas-feiras, por enquanto, às 20h30, sobre sono e comportamento, sobre educação respeitosa, educação consciente. Ainda não tá legal isso aqui. Vocês vão poder mandar dúvidas, a gente vai fazer live de tira dúvidas, a gente vai fazer live de só de sono, a gente vai fazer muita live bacana. A gente vai fazer muita live bacana. E hoje, pessoal, o nosso plano é falar de uma coisa que a gente chama de parentalidade proativa, que é um dos pilares da educação positiva, que é um dos pilares da criação com apego, que é saber o que esperar do comportamento do seu filho em cada idade. Quando a gente sabe o que esperar no comportamento do filho, o que é comportamento normal para a idade em cada idade, a gente consegue, para começar, se aliviar de muita culpa. Para começar, a gente consegue entender que muitas das coisas que a gente vê nos filhos, a gente não precisa corrigir, a gente não precisa fazer nada, porque é normal. Eu vou dar um exemplo muito bobo, que fica fácil de entender. A gente não precisa corrigir um bebê de 1 mês que chora, né? Porque chorar é um comportamento esperado para 1 mês. Então tem muita coisa que a gente não sabe, mas é comportamento normal para a idade em outras idades. Alguns a gente observa nos filhos dos outros e nos nossos, tipo, como eu disse agora, o choro com 1 mês, e fica fácil de entender. A gente não corrige uma criança de 6 meses que começa a estranhar os outros, né? Porque a gente sabe que é normal a criança começar a estranhar, né? Então é isso, a gente vai falar hoje de parentalidade proativa. Eu disse que eu ia me apresentar e não comecei por isso, né? Então, meu nome é Daniele Gonçalves, eu sou médica, legista de formação, mas depois de ser mãe, comecei a me embrenhar pelos caminhos da parentalidade, pelos caminhos do sono, pelos desafios que minha filha apresentou, pelos desafios que minha filha apresentou para mim, de sono e de comportamento. Então, tudo começou lá atrás no sono, quando a minha filha de 4 anos nasceu. Ela chama Bia e ela tinha alergia a leite de vaca e, como vocês sabem, a maior parte das crianças com alergia a leite de vaca tem o sono um pouco mais difícil. A gente vai falar um pouco sobre isso aqui também. E depois a minha filha Juju veio. Quando a minha Bia tinha por volta de 1 ano, 1 ano e pouquinho, a cura veio, começaram outros desafios além do sono. Os desafios de sono eu já tinha contornado e começaram outros desafios. Começaram alguns desafios de comportamento mesmo, comportamento de birra. E aí eu comecei a estudar disciplina positiva. Tudo começou lá. Ei, Carol! Tudo começou lá, na disciplina positiva. À medida que vocês forem querendo, vocês vão fazendo perguntas. Gente, eu vou tentar responder tudo que eu puder no final, tá bem? Deixa eu colocar aqui só um timerzinho pra gente saber que horas começou, pra eu conseguir ter ideia de que horas eu vou ter que encerrar. Então é isso, gente. Essa é mais ou menos a minha caminhada. Durante os vídeos eu sempre vou falar, porque eu sempre uso muito exemplo meu.
E eu vou falar de como que eu cheguei aonde eu cheguei em relação à parentalidade. Então, gente, como eu disse, parentalidade proativa é um pilar da educação consciente que consiste em entender o que esperar do filho em cada faixa etária e assim entender se a gente precisa ou não corrigir, se a gente precisa ou não intervir, como agir da melhor forma possível quando a gente decide que a gente quer uma educação menos punitiva, a gente decide que a gente quer uma educação menos autoritária e mais consciente. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é o seguinte: educar uma criança não é controlar o comportamento dessa criança. Quando a gente começa a estudar educação consciente, é muito comum a gente começar, a gente aprende a disciplina positiva, a gente vai ler sobre, aí a gente aprende as ferramentas, a gente resolve que a gente quer aplicar em casa e começa. E muitas vezes a gente chega num beco sem saída em que as ferramentas param de funcionar. Muitas vezes porque aquela ferramenta não é mais adequada para aquela idade. E aí a gente começa a ficar, poxa, esse negócio não funciona aqui na minha casa. Esse negócio não é legal, não é bacana, eu desisti disso. E das duas uma, ou a gente está aplicando uma ferramenta que não funciona mesmo para aquela idade, ou a gente ainda está com essa mentalidade, com esse pensamento de controlar o comportamento da criança. E não é controlar, não é sobre controlar. É sobre tanto o sono quanto todos os outros desafios de comportamento são sobre relacionamento entre pessoas. Não é sobre o controle daquele comportamento. Entendam isso. Então, gente, o que acontece antes de falar de parentalidade proativa? A gente tem um bebê real e um bebê ideal. Eu até falei sobre isso, eu acho, na última live, que foi de apresentação com o Magno. E a gente encontra esse bebê real, muitas vezes, muito cedo, nós mães de APLV, porque a gente foi para a maternidade, a gente resolveu tudo do parto, a gente resolveu tudo do enxoval, a gente fez nosso plano de parto, algumas, decidiu se a gente queria cesárea ou parto normal, e aí nasce aquele bebê que só chora, que não dorme, que tem cólicas homéricas, que é totalmente diferente do filho do vizinho, que era um anjo e que ficava no carrinho. E a gente tem essa queixa muito da mãe de APLV também: meu filho não fica no carrinho, ele só anda no canguru, ele só anda no sling, eu não consigo fazer nada, ele não para um minuto quieto. E aí, muitas vezes, eu quero que vocês vão me mandando coraçõezinhos todas as vezes que o que eu estiver falando estiver fazendo sentido para vocês, pessoal. E aí eu vou chegar à conclusão. E aí eu vou ter o meu primeiro encontro com aquele bebê real. Que muitas mães só vão ter lá quando o comportamento de birra começa, né? Lá depois de um ano. A gente muitas vezes vai ter esse encontro antes. E o nosso olhar de encantamento que as mães têm até perto de um ano muitas vezes esse nosso olhar de encantamento já some. E esse nosso olhar de encantamento é o que demonstra o amor incondicional para o nosso filho. É o que demonstra para o nosso filho que ele pode ser ele mesmo, que a gente ama mesmo assim. É o que demonstra para o nosso filho que, chorando ou não, ele é amado e aceito. Ele pode se sentir pertencente a essa família. Mas a gente já não olha da mesma forma, porque está difícil para a gente, né? E tudo é muito da nossa criança interior. Tudo é muito, e a gente vai falar sobre isso aqui também. Tudo é muito da nossa infância, das expectativas que a gente criou para aquela maternidade, para aquele maternar. Então vamos entrar agora no nosso assunto de vez mesmo. E o seguinte, então, ser proativo significa antecipar os comportamentos, saber o que esperar, tá? Então, gente, começando lá no bebezinho, a gente disse, né? Eu falei do bebê que começa a estranhar. Pois é isso aí, paciência zero, é isso aí. Então, lá para os 4, 6 meses, então a gente espera, né, que essa criança chore muito nos primeiros 3 meses, a gente espera aquele período de esterogestação, a gente espera que essa criança precise ser enroladinha para dormir melhor, né? As pessoas que já sabem disso muitas vezes vão ter um sono mais adequado. A gente espera que às vezes a gente precise de um chiadinho para essa criança se acalmar, de um balancinho, que ela fique muito no sling, espera que ela precise muito da mãe, que ela precise ficar grudadinha com a gente. Tudo isso a gente espera. E é normal e a maioria das mães não tem muito problema com isso, né? Gente, atender as necessidades de um bebê jamais vai gerar dependência, viu? Atender as necessidades de um bebê vai gerar apego seguro, segurança, viu? Por favor, não caiam nesse conto do vigário. Porque a gente tem isso, né, gente? A gente tem na nossa rede de apoio o que a Laura Gutman chama de rede de apoio
predadora, que é aquela rede de apoio que começa a falar na sua cabeça, não dá colo, ele vai ficar acostumado, ele não vai conseguir dormir sem colo, criança não precisa de colo, tem que acostumar no berço. Gente, tenta fazer um bebê a PLV dormir no berço. E me conta se isso é possível. Claro que tem exceções, tá, gente? Eu tô falando de forma geral. A gente vai falar das birras, tá, Rice? A gente vai falar. Então, é impossível. Então, cada criança é única, individualizada. Não dá para querer colocar aquela criança na caixinha das crianças que dormem no berço, sozinhas e etc. Tá? A gente espera lá que com 4 meses essa criança comece a ter aquela regressão de sono, que é o tal do salto de 4 meses, né? Que é difícil e o sono piora muito, tudo esperado. Com 4 a 5, 6 meses a gente começa a esperar que essas mamadas que eram tranquilas, né? Então assim, quando você começou a pegar o jeito do mamar, o menino começa a se distrair por tudo. Alguém fala qualquer coisa, aquela criança olha, não para mamando, começa a atrapalhar a mamada, às vezes tem um problema no ganho de peso, aí começa a introdução alimentar, pois é. Aí a criança começa a ter introdução alimentar, que piora o sono também, tudo comportamento normal para a idade. Alguns vão conseguir comer muito bem rapidamente, outros vão demorar, tá tudo bem, tudo esperado. Que a gente vai falar mais dessa idade? Bom, com 6 a 9, 10 meses, a gente espera a fase da ansiedade e separação. O que é a fase da ansiedade e separação, gente? Vocês vão perceber que eu uso muita evolução para explicar muitos comportamentos dos bebês, porque os bebês ainda estão muito linkados à natureza, então o ritmo circadiano deles vai realmente totalmente cadenciado pelo sol, pelo claro escuro, coisa que o nosso já não tá, por essas luzes brancas aqui, tipo essa que eu tô usando aqui, que a gente usa e atrapalha o nosso sono, tá? E eles ainda estão muito linkados com a natureza, eles não sabem que nasceram no século XX, eles não sabem se nasceram no século, aliás, no século XXI, eles não sabem se nasceram pré-história, eles não sabem se tem predador aqui ao redor, eles não sabem. Então, esse bebê, aos 9 meses, 10, 7, depende, né? Mas é por volta daí. Esse bebê vai ter o primeiro grande passo para conseguir espontaneamente se afastar da mãe. Então esse bebê começou a engatinhar, se arrastar, andar para alguns mais precoces e esse bebê já consegue se afastar da mãe. Pensa bem comigo, lá na pré-história, se esse bebê não tivesse algum mecanismo que fizesse com que ele voltasse para essa mãe, ele ia andando, engatinhando pela selva e ia ser comido por um tigre dente de sabre ali na frente. Não é verdade? Então esse bebê, ele vai conseguir se afastar da mãe, vai sentir uma angústia muito grande e vai retornar para encontro dessa mãe. Isso acontece porque o bebê começou a desenvolver o sentido de permanência, que é o quê? Ele começa a entender que as coisas... Ele começa a entender que, primeiro, que a mãe dele e ele são seres individualizados e depois que um objeto que está aqui, quando é coberto, ele não sabe o que acontece com esse objeto, mas ele percebe que o objeto não está mais ali. Esse é o sentido de permanência. Se você coloca várias coisas e tira uma, depois volta com esse bebê, ele sabe que está faltando alguma coisa, mas ele não consegue entender o que está faltando. E mais importante do que isso, ele não consegue entender o que acontece com a mãe dele quando a mãe dele desaparece. Ele não consegue entender onde que a mãe dele foi parar quando a mãe dele some. E por isso toda aquela angústia, e por isso todo aquele desespero e aquele choro inconsolável quando a mamãe some. O que fazer para melhorar isso, gente? Brincadeiras de permanência. É o tal do brincar de cadê, é esconder o objeto e deixar ele destampar o objeto para entender onde o objeto estava, é sair ao banheiro e ir falando com ele para ele perceber a sua voz indo e a sua voz vindo, tá? É isso que a gente tem que fazer. Quanto mais a gente faz isso, mais a gente treina o sentido de permanência, da mesma forma que a gente ajuda um bebê a andar, que a gente treina o bebê a engatinhar, e esse bebê acaba de desenvolver essa habilidade, que ele começou mais rápido. Resolve? Ele vai parar de acordar de madrugada, ou ele vai parar de te procurar ou chorar porque você saiu? Não vai. Mas a gente acelera um pouquinho o processo. Quando chega num aninho, até 1 ano e meio, a gente começa com a fase do não dos pais. Não é assim, gente? O bebê ou já tá engatinhando a todo vapor, rápido, ou ele tá andando e ele tá explorando. E esse bebê tem um instinto de exploração absurdo, instintivo, para saber experimentar e entender tudo o que tá acontecendo ali ao redor. É impulso, gente. Ele não consegue brecar. Ele vê uma tomada, aquilo é delicioso. Ele tem que enfiar o dedo naquela tomada. E aí o que a gente faz?
fulano não, fulano não, o dia todo, o dia todo. Tem um estudo, eu não lembro de que país, da área de educação, que mostra que você tentando se organizar para não falar tantos nãos, você ainda fala cerca de 100 a 200 nãos, quando você tenta não falar não. Pensa. E o problema, gente, é que o bebê, até os 3, 4 anos, não entende o não. É a mesma coisa, essa mesma coisa vai acontecer com vocês agora. Não pensem num elefante roxo de bolinhas amarelas. Todos vocês pensaram. Depois vocês perceberam que tinha um não na frente e tentaram se privar de pensar. E como vocês não são seres impulsivos mais, alguns ainda são, o lobo pré-frontal de vocês já está todo formado, vocês conseguiram não ter o impulso de fazer. Se fosse uma coisa mecânica, vocês conseguiriam não fazer. Ah, não, era para não fazer, beleza. O bebê não. O bebê, quando você fala com ele, não põe o dedo na tomada, ele põe o dedo na tomada, porque ele entende só o põe o dedo na tomada. Então, o não com ação, ele não consegue entender. Óbvio, gente, que não é para não falar não pro bebê, porque sempre surge essa pergunta. Então, eu não posso falar não? Pode falar não. É só entender que falar não significa que ele não vai fazer. Então, é muito mais eficaz que o não, o pare, perigo, ou o distrair e redirecionar, que é uma ferramenta muito bacana da disciplina positiva para essa idade. Então, não coloca o dedo na tomada. Olha o passarinho, fulaninho. Pronto. O fulaninho vai olhar para o passarinho e naquele momento ele não vai pôr o dedo na tomada. Mas daqui 10 minutos ele vai pôr de novo o dedo na tomada. Porque ele não entendeu que não é para pôr. E, gente, explicar quantos volts tem na tomada, que dá choque, que mata, não vai adiantar. Aquilo para aquela criança são só palavras. Sabe a voz da mãe do Charlie Brown, do blá, 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 blá? É isso que ele escuta. Ele não entende. O bebê nessa idade tem o cérebro esquerdo muito menos desenvolvido do que o cérebro direito em termos de sinapses. Então, ele vai entender muito mais o não dito, o não verbal, o seu rosto, suas expressões corporais, do que o que você fala em si, tá? Então, é muito mais eficaz o distrair e redirecionar e é muito mais eficaz o pare ou o perigo, etc. Então, o que acontece? A criança nessa idade, 1 para 2 anos, ela tem que ser supervisionada o tempo todo. Então, esses vídeos muito legais que a gente vê de menino passando decetim roxa em todo o quarto, na cara e tudo mais, é lindo e tudo mais, às vezes com 1 minuto sozinho, só que em 1 minuto enfia o dedo na tomada, em 1 minuto enfia a cabeça no vaso e afoga, em 1 minuto cai num balde. Então, os bebês têm que ser supervisionados o tempo todo, para evitar acidentes. E para evitar essas coisas. E as coisas que são perigosas não podem estar ao alcance deles. Então, tem um vaso Ming na sala que você ama, de 1.800 e que custou R$2.000, tira o vaso Ming da sala. Porque vai ser muito mais difícil ficar o dia inteiro falando para ele não pôr a mão no vaso Ming, que é tão legal para ele. Ele não sabe, ele não consegue entender, ele não sabe que é caro, ele vai ficar tentando pôr a mão o tempo todo. Ele vai ficar tentando pôr a mão o tempo todo. Então é muito mais desgastante, gente, é muito mais pesado passar o dia tentando fazer com que aquela criança não coloque a mão no vaso do que colocar o vaso no alto e quando ela conseguir entender a gente volta com o vaso. Tampar todas as tomadas, colocar, trava em todas as portas e gavetas, porque é mais leve, é mais fácil pra gente. Não é porque... E aí assim, né, aí vem essa máxima, não tenta ensinar, ele não vai aprender. Um outro exemplo bacana que eu gosto de dar é um exemplo da Jane Nelson do livro Amarelo, é o seguinte. Gente, se um bebê, aí a mãe fala pra mim, não, mas eu tenho que ensinar ele que ele não pode pegar o vaso, porque senão vai chegar na casa da avó, ele vai pegar o vaso na casa da avó. Gente, ele vai tentar pegar o vaso na casa da avó, mesmo se não tiver vaso na sua casa. O vaso é muito legal, ele vai tentar pegar. Então você vai ter que supervisionar na casa da avó e não deixar pegar o vaso do mesmo jeito. E aí o exemplo que eu dou é o seguinte, se ele estiver parado na beirada de uma grande avenida, esperando para atravessar e do seu lado. Se você falar 15 vezes, ou bater 15 vezes, ou gritar 15 vezes, você consegue ter coragem de deixar ele ali sem dar a mão? E você vai responder, claro que não. E 50? Não. E 400? Não. E 1.000? Não. Então você entende que essa criança não é capaz de aprender que ela não pode atravessar a rua. Você entende que ela pode ter o impulso, porque vir um passarinho do outro lado e atravessar a qualquer momento aquela rua. Isso vale para qualquer coisa na sua casa.
qualquer coisa. A gente vai falar com mordida, gente. A gente vai falar de mordida, tá? Então, regras são apenas palavras. A criança não consegue entender as regras ainda, tá? Distração, redirecionamento e evitar o não, o máximo que vocês puderem. Aí, gente, também começam nessa idade as birras, né? Que são as explosões emocionais. Exemplo do que é uma birra. Você chegou no Japão, sua mala extraviou. Aí você precisa explicar para a atendente da empresa de aviação que sua mala extraviou. Em japonês. Ela não fala inglês e nem português. Vai chegar uma hora que você vai tentar se comunicar e não vai conseguir. Que vai chegar uma hora que você vai falar: que saco, não é possível, é a minha mala que sumiu. Em português mesmo, sem perceber se ela tá ou não tá entendendo e gritado porque você tá no auge do seu estresse. É exatamente a mesma coisa. O bebê quer se comunicar. Muitas vezes porque ele só quer pegar um negócio e ele vai tentar falar com você e ele não vai conseguir se expressar. E ele vai explodir. Outras vezes porque ele foi frustrado e ele tá bravo porque ele queria aquela coisa ali e não é possível agora. E ele vai explodir, porque ele não tem capacidade de se autorregular. Gente, nós não temos capacidade de nos autorregularmos com muita frequência. No trânsito, com eles, quando eles nos tiram do sério, com os nossos pais, com os nossos cônjuges, com muita frequência. Né? Alguns mais, alguns menos, mas nós não temos capacidade de nos autorregular. Como é que a gente quer que uma criança de 1 ano e meio, de 2 anos, se autorregule? Ela vai aprender isso nessa idade. E quanto mais tranquila eu estiver para acolher essa birra, quanto mais tranquila eu estiver para deixar ela extravasar, mais ela vai adquirir repertório de autorregulação. Coisa que nós não tivemos na nossa infância. Ninguém nos ensinou como lidar com a nossa raiva. Só disseram que era feio sentir raiva. Só disseram que a gente não devia sentir aquilo que a gente estava sentindo. Mas ninguém ensinou pra gente, ninguém direcionou. Então, e óbvio, isso não vai funcionar nessa idade, gente. Eu já tô treinando esse bebê. Eu posso falar com ele: você quer socar o sofá? Você quer chutar uma bola? Coisas físicas, tá, gente? A raiva é uma emoção física que a gente sente no corpo. Não tem malefício nenhum do não, Dani. Só não funciona. Te desgasta, te deixa irritada. Você vai falar 40 vezes o não e ele não vai entender. Não tem malefício nenhum. Não serve pra nada. É uma palavra como outra qualquer. Então, o pare funciona mais, porque com o pare, muitas vezes você vai fazer uma expressão facial de perigo e essa criança pode ser que pare de ir para onde ela tá indo ali, tá? Então, como eu falei, o cérebro deles não processa a negação de forma correta ainda, tá? Que mais, gente? Então é isso. Quanto mais livre a gente deixar para ele explodir, né? Quando ele precisar explodir, mais a gente vai conseguir. E ir começando a ensinar a direcionar essa raiva. Essa raiva, a criança já tem que entender mais ou menos o que fazer com essa raiva entre os 5 e 6 anos. Se isso não estiver acontecendo, ela não aprendeu. E aí começam os problemas todos de raiva embotada, porque a criança não fala, ou de raiva extravasada de forma inadequada, né, gente? Porque a gente faz isso até hoje, adultos. Bom, aí perto dos 2, aquela criança que já, às vezes menos, aquela criança que já estava falando super bem, começa a falar nenenhês outra vez. Já perceberam? Começa a gaguejar alguns, começa a falar tudo errado, você não entende nada. Isso acontece por quê? O raciocínio aumentou muito, o vocabulário aumentou muito, mas o motor do verbal aqui ainda não tá bom. Então a criança tá lá na frente no cérebro e a língua não acompanha, tá? O pensamento é mais rápido que a capacidade linguística que ela tem, ela não consegue falar. Que mais, gente? E muito legal nessa idade, gente, a gente tem que observar. Se um bebê tá fazendo... A mãe fala assim pra mim: Dani, eu falo com ele pra não colocar o dedo na tomada, ele olha pra mim e fala assim. Gente, ele tá brincando com você. Ele tá achando que é uma brincadeira. Ele tá achando sensacional. Não, birra com 5 meses, não, sem chance. Não é birra, não, é outra coisa. Tá? Então, essa criança tá só brincando com você. Sai pelado, correndo do banho. Está brincando com você. Óbvio que vai dar raiva, gente, às vezes, da gente, que você tá querendo dar o banho, acabar de resolver. Mas ele só tá brincando com você. Tá? Nossa, passando tempo rápido demais. Vamos lá, pessoal. O que mais? Tá? Com os 2 anos, então, a gente vai ter uma fase de oposição. Essas crianças começam a falar muito não, muito em reflexo dos nãos que nós falamos e muito para mostrar pra gente que eles são quem eles são, tá?
com 2,5 para 3 começa muito eu quero agora, principalmente nos que são mais verbais. Eu quero agora. Eu quero agora tira muito a gente do sério. E o eu quero agora não é uma criança te mandando, gente. Não é pessoal. Essa criança não tem noção de tempo. Evite falar amanhã, daqui a pouco, mês que vem, no Natal. Eles não conseguem entender. Seja mais objetivo, mais específico, tá? Que mais que é importante aqui dessa fase? Ainda temos muitas crises de raiva com os 2 anos, tá? As crises de raiva, gente, vão ser maiores conosco, porque nós somos a fonte de amor incondicional deles. Então vai ser assim, nossa, ele fica ótimo o dia todo, é só você chegar que é isso aí. Pelo amor de Deus, não é pessoal. É a gente, quando sofre muito assédio moral no trabalho, chega em casa e desaba com o marido, tá? Então é a mesmíssima coisa, ou com a amiga no telefone, tá bom? Muito bacana nos 2,5, a gente antecipar as ações. Com 2,5, mais ou menos, começa uma coisa parecida com o TOC, transtorno obsessivo compulsivo. A criança quer aquilo daquele jeito, e se você não faz daquele jeito, é o fim do mundo para ela, e é o fim do mundo para ela mesmo. Então ela tá acostumada a vestir sempre o short primeiro, a mãe tá acostumada a vestir o short primeiro e depois a blusa na hora de dormir. Hoje o pai que vai trocar, depois do banho, desaba o mundo porque ele pôs a blusa primeiro. Gente, volta atrás. Não, tudo bem, filho, põe, é assim que você quer, tá tudo bem, porque para ele é uma angústia muito grande mudar a rotina. Quadro de rotina nessa idade é a melhor ferramenta. Escolhas limitadas é maravilhoso, que é, você quer pôr o pijama azul ou verde, né? Que é o escolhas limitadas, quadro de rotinas, depois eu falei que ia postar, mas acho que eu não postei, vou postar para vocês. Lá no perfil ou vou postar no stories aqui para vocês verem. Quadro de rotinas é mágico nessa idade. Então, é muito importante manter uma rotina e é muito importante a gente se cair, porque eu acho que... Não, mentira, olhei errado. Ainda temos tempo. Então, que bom, vou desacelerar. Tá? Então, voltando só na birra, já que eu comecei a falar da birra e não terminei, o que acontece? Como que eu lido com uma birra? Eu tô falando de 2 anos, 2,5 anos. Uma criança fazendo birra. Birra é uma explosão emocional. Aquela criança está descontrolada porque caiu a tampa da caneta. Tenho 2 situações. Uma criança fazendo uma birra normal, porque realmente caiu a tampa da caneta. Eu tô ali, eu tô disponível emocionalmente. É um fim de semana, eu tô de boa. Essa criança tá comigo ali. Ela não tá em apego inseguro. Eu vou só estar ali disponível emocionalmente do lado dessa criança, sentar e falar assim, filho, tá tudo bem. Eu sei que você ficou muito bravo, que a caneta caiu. Validei o sentimento. Você tá com raiva, nomeei. Eu tô aqui do seu lado. A hora que você quiser um abraço, mamãe tá aqui. Se ele quiser já o abraço, dá. Libera ocitocina, ajuda a acalmar. E é isso. Eu tenho que estar ali, né? Eu nunca vou ignorar aquele choro, mas às vezes eu não vou obrigar aquela criança a me abraçar. Eu vou estar ali. Se estiver no público, sai do público. Né? Eu tô no meio do shopping, vai lá pra fora, vai pro estacionamento, valida, nomeia, faz tudo o que você tem que fazer lá, tá? Agora, pode acontecer dessa criança ter aumentado a quantidade de birras que ela fazia, ou ela fez uma birra homérica à noite na hora que eu cheguei e ela passou o dia todo bem. E eu vou interpretar essa birra, quando eu sou um pai responsivo, um pai que tá ali observando, como uma forma de comunicar a mim que eu faltei, tá? Então, ele tá melhorando das crises de birra, ele tava tudo bem, começou um choro, não tá, porque outra coisa que é importante se falar, gente, tem as birras evitáveis, e é essas birras que eu tô dizendo. As birras evitáveis, geralmente elas se dão por fome, sono, então o que eu vou fazer? Eu vou alimentar, eu vou pôr pra dormir, cansaço excessivo, brincar demais, ir para um ambiente muito agitado, uma criança que não está acostumada. Então esses meninos de quarentena agora estão fazendo muita birra quando vão para ambientes em que tem muita gente, festa, né? Muito barulho para criança mais sensível. Essas são as birras evitáveis, eu só vou sanar o que gerou a birra. Mas se essa criança tá ali fazendo essa birra e eu cheguei à conclusão ali que essa criança teve... É comigo o negócio? Peraí, esse negócio é comigo. Eu fiquei realmente mais ausente hoje. Eu tava mais indisponível ainda que eu tava ali, mas eu tive muita coisa para fazer em casa. Eu trabalhei home office, eu tive reunião o dia todo. Ou eu não tô bem hoje, eu briguei com o marido, eu tô triste, tô chateada, briguei com minha mãe, seja o que for.
eu vou entender que essa birra foi por minha causa, mas não é culpa, pelo amor de Deus, não é pra gerar culpa em ninguém. Eu vou sentar no chão com essa criança na hora de dormir, vou colocar essa criança no meu colo, vou gravar assim, e vou falar: filho, mamãe tá vendo que você precisa muito chorar. Mamãe não sabe por que você tá assim, porque às vezes é assim, gente, aconteceu comigo agora, recente. Começou assim: eu tô com 4 anos, tô com um dodói aqui, tinha nada. Cola um curativo, aí você cola. Eu não quero esse, eu quero da Frozen. Aí não tem da Frozen. Não tem da Frozen. Eu quero... E aquele negocinho... 4 anos, já entende. Já é capaz de entender que não tem o curativo. Que é? Tem uma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Essa birra não... tá vindo bem. Tá já na época de tá melhorando as birras e tá melhorando. E de repente essa. Assim eu fiz. Sentei com ela, de perninha de índio. Pus ela em cima de mim. Falei: filha, mamãe tá vendo que você precisa chorar. Pode chorar. Mamãe tá aqui. É isso. E não é deixar chorar, é permitir o choro, né? Que são coisas completamente diferentes. É permitir que essa criança desabafe com você. E ela ficou ali, chorando, por uns 20 minutos ou mais, 30. E em algum momento do choro ela falou: por que a vovó não pode vir no meu parabéns? E eu, que tava achando que era comigo, e ela é alucinada com a avó, percebi que não tinha nada a ver comigo. E eu só precisei validar. Ô filha... Pois é, não pode, né? Mamãe também tá com muita saudade da vovó. E é o coronavírus, né, filha? A gente não pode, a vovó não pode encontrar com a gente agora, se tiver outras pessoas, né? E tá tudo bem. E eu sei que você tá triste. Mamãe também tá. Se precisar chorar, vem pra mamãe. E tá tudo bem. E ela deu um... de alívio. Isso. E pronto. E terminei de pôr o pijama, que não queria deixar pôr, e deitou e dormiu imediatamente. Quer dizer, era comigo. Gente, foi fácil assim, não. Será que ela tá cansada, meu Deus? O que aconteceu nesse dia? Será que alguém fez alguma coisa com ela? Será que é porque eu cheguei tarde do trabalho? Eu pensei 1000 coisas antes, mas como eu não cheguei a conclusão nenhuma? E, sinceramente, a gente pode chegar a essa conclusão numa cólica com uma criança de 3 meses. Olha, não tá sujo, não tá com fome, não tá com sono. Eu tô aqui, eu tô bem, eu não tô com depressão pós-parto, eu tô dando atenção, eu tô calma, então eu não tô passando estresse pra essa criança, seja via neurônio espelho, seja via fusão emocional, seja via... Não importa. Então, filho, eu tô vendo que você precisa chorar, a mamãe tá aqui, pode chorar. Tô aqui junto com você. E passa. E não tô bem. Marido, assume aqui que eu não tô bem, eu acho que é por isso que ele tá chorando. E acontece também, tá? Não é uma birra, mas é por aí, né? Tá, gente? Então, a gente falou disso. Então, o que eu falei do antecipar é o seguinte. Voltei, né? Tô falando ainda dos 2 anos, 2 anos e meio. A criança com 2 anos, 2 anos e meio, que precisa daquela previsibilidade, que tem aquele toquezinho, ela é uma criança que ela tem medo de situações novas e que ela não gosta, por exemplo, de ir embora do parquinho. Então, uma ferramenta que é maravilhosa para essa idade é o antecipar. Que é, por exemplo, eu tô indo pra uma loja de brinquedos e eu falo assim: filho, a gente vai pra uma loja de brinquedos, a gente vai comprar só o presente do Marquinhos e a gente não vai comprar nada pra você. Pode invariavelmente alguma vez não funcionar, mas muitas vezes funciona, essa criança não pede nada. Eu posso falar que a gente vai embora do parquinho depois que ele for em mais 3 brinquedos. Pode escolher mais 3 brinquedos e quando acabarem os 3 brinquedos nós vamos embora. Também pode funcionar. E escolhas limitadas também funcionam. Você quer ir embora do parquinho pulando de um pé só ou correndo? Você quer ir segurando essa chave? Ou vamos ver quem chega primeiro, que é senso de humor, que é outra ferramenta maravilhosa. A criança que começa a imitar a gente. Então, assim, começa a falar palavrão. Se você fala em casa. Então, não é comportamento normal, não é comportamento inadequado para a idade. É exemplo, né? Eu costumo falar muito em live uma frase que eu ouvi numa aula que eu acho sensacional, que é: as palavras convencem, o exemplo arrasta. Então, se é uma coisa que vocês não querem que eles façam, não façam, né? Se vocês querem que eles comam legumes, e por aí vai. Outra coisa muito difícil que acontece nessa idade, na verdade começa alguns lá para 1 ano e meio, mas tem o seu auge aí pelos 2, é a seletividade alimentar, porque já começou aquela anorexia fisiológica lá com 1 ano e agora estão mais seletivos do que nunca, comendo pouco, perto das nossas expectativas, né? Porque eles não precisam de muito. E a neofobia alimentar. Então a criança não quer experimentar nada. Não há combinado que resolva isso. O que a gente tem que fazer é continuar servindo,
A gente pode fazer uma live, até pensei, combinei de fazer uma live eu com a Raquel ou com o Magno sobre isso, sobre esses desafios de comportamento com base na alimentação respeitosa, porque isso dá uma live inteira só disso. Mas só pra vocês entenderem que é comportamento normal pra idade, tá? Então, ainda não entende as ordens, tá, gente? Nessa idade ainda as ordens são muito complexas, porque teria que ouvir, memorizar o que você falou, linkar isso com o motor e fazer. Difícil. Não é? A gente vai fazer essa live, tá, gente? Não vamos demorar, não. 2 para 3. Gente, 2 para 3, a criança tá no auge de querer autonomia. Ela quer vestir blusa sozinha, ela quer vestir calça sozinha, só que ela ainda não consegue direito. Ela quer começar a tentar aprender a amarrar sapato. E aí o nosso automatismo e a nossa pressa acaba com a autoestima deles. Acaba com a busca por autonomia deles. E o conceito de mimar para a educação consciente é fazer pelos filhos o que eles já dão conta de fazer sozinhos, sabe? Então, óbvio que vai ter o dia, eu tô atrasado pro pediatra, eu vou correr, não tenho o que pensar. Mas se eu tenho tempo para deixar ele treinar, se eu tenho tempo para investir em treinamento e observar e deixar ele fazer, façam. É uma ótima idade para outra ferramenta maravilhosa, que é tarefas domésticas. Já separar uma coisinha que ele pode fazer. Então, nessa idade, ele já pode tirar a mesa, tirar da mesa talheres, por exemplo, garfos, colheres. Ele já pode, coisas que não quebram, né? Ele já pode ajudar a colocar a mesa. Ele já pode arrumar meia boca a cama dele. Ele já pode colocar os sapatos que ficaram jogados, porque a gente tá tirando o sapato quando chega em casa, né? Na sapateira. Ele já pode organizar os brinquedos, juntar de volta os brinquedos que ele brincou, colocar na caixa para tirar outra caixa. Tudo isso ele já consegue fazer. E se a gente consegue investir em treinamento, a gente ajuda muito a autoestima no seu braço, autoconfiança. Olha, eu consigo colocar o short sozinho. Eu já consigo pôr a blusa sozinha, sabe? E isso é sensacional. E a gente atrapalha eles muito. Tem muito um quê de ansiedade dos pais eu tô começando a ficar desnecessário, sabe? Então, prestem atenção se esse movimento acontece dentro de vocês. É muito pedir para fazer sozinho, né? Os 3 anos, que eles chamam de adolescência da infância, então, gente, tem coisa pior que o Terrible Two, tá? Eles já verbalizam muito, o vocabulário já é amplo, eles já têm muitos desejos e manifestam seus desejos, e a gente não tem que atender desejos, tá, gente? A gente tem que atender necessidades, todas, 100%. Desejos têm que ser reconhecidos. Filho, eu vi. Eu sei que você quer muito chocolate, chocolate é muito gostoso. Mamãe também ama chocolate, mas agora é hora do almoço. Então a gente vai almoçar primeiro. Essa é a regra da nossa família. Viram que eu reconheci o desejo. O que a gente faz é: que chocolate? O que, menina? Agora é hora de almoçar. É isso que a gente faz. Então os desejos, eles têm que ser reconhecidos. Algumas crianças nessa idade ficam muito indecisas, gente. Você pergunta, escolhas limitadas para de funcionar, porque ficam muito indecisos. E outros que ficam muito desafiadores. Aí eles recomendam colocar uma terceira opção nas escolhas limitadas. Então, você quer o pijama verde, o azul ou o amarelo? Sabe? Que às vezes volta a funcionar escolhas limitadas aqui. Tá? Gente, tanto naquele 2,5 quanto aqui, tentem não entrar em disputas de poder. A criança que se sente decidindo, se sente importante, pertencente, amada, e diminuem muito os desafios de comportamento. Então, assim, qual pijama você quer dentre esses é muito legal, porque ele escolheu, e ele tem direito de escolher. E vamos ser muito sinceros, gente, a gente faz muitas coisas pensando nos outros, sabe? Uma coisa que a gente faz muito é colocar um casaco na marra numa criança que já sabe se sente frio ou não. Ou não levar o casaco de propósito para essa criança sentir frio e perceber que você estava certo. Por que a criança não pode ir sem um casaco? O casaco ser colocado na bolsa e falar: tá, se você precisar, você me pede. Você faria isso com qualquer adulto do seu convívio. Então a gente tem mania de querer entender mais do que a criança está sentindo, das sensações no corpinho dela do que ela mesma. Faz xixi sim. Tem xixi aí sim que eu tenho certeza. Você não quer mais nem uma colherzinha? Tem certeza? A gente faz isso o tempo todo. Vamos tentar confiar mais nos filhos da gente.
A máxima que eu já falei numa live com o Magno sobre sono vale para tudo nessa vida. Observar, confiar e, se necessário, resgatar. Vamos tentar deixar eles serem eles mesmos. Nós não podemos ser nós mesmos e nós perdemos a nossa essência em algum momento. E hoje a gente vestiu máscaras de bonzinho, de briguento. Vamos deixar eles serem quem eles são? O máximo que a gente puder. A gente ainda vai falar muito sobre isso. Tá, então é isso. A gente tem mania. Aí ele não pode ir de Crocs no casamento, porque casamento não é pra ir de Crocs. Quem disse? O Sérgio Malandro usa bermuda com blazer e tênis. Tá tudo bem. Isso é estiloso. Mas o seu filho não pode ir de Crocs. Claro, gente, se ele for o pajem, eu entendo. É uma situação social completamente diferente, né? Mas se ele não for o pajem, mesmo assim você não deixa, né? Então a gente fica assim, a minha filha quer ir num aniversário de calça, porque ela se sente desconfortável de vestido. Qual o problema? Mas todas as meninas da idade dela estão de vestido. Pra quem que é? Eu vou deixar a minha filha desconfortável com um vestido que ela já verbalizou que ela não gosta, porque os outros vão pensar o quê de mim? Ou eu vou prender um rabo de cavalo que ela não gosta, porque as pessoas vão pensar o quê de mim? Sabe? É sempre sobre os outros. E a gente faz isso com a gente, né? Fizeram isso com a gente e a gente continua fazendo isso com a gente. Não, eu não posso ir de Crocs no casamento. Que eu amo Crocs, por exemplo. Eu não amo, tá? Eu amo Crocs, mas eu não posso ir de Crocs. Porque casamento não é pra ir de Crocs, né? Aí a gente repete com eles. Eu vou ler as perguntas daqui a pouquinho, gente. Nós estamos a alguns minutos. Dá tempo ainda, tô terminando. Ai, gente, isso é muito legal. 3 anos e meio, a criança não distingue o acidental do intencional. Olha o que aconteceu aqui em casa agora, com 4, recente. Minha filha tinha uma coelhinha que a gente... tem uma coelhinha que fica aqui fora. E na varanda. E ela jogou a ração na água e misturou. E aí o pai dela foi lá fora e perguntou, mas quem fez isso que sujou a água da Lilica toda? E ela falou, não fui eu. Aí eu olhei pra ela, não? Ela falou, não, foi minha mão. Aí eu falei, tá. E é isso, gente. Eles não conseguem perceber se foi de propósito ou não. Mas ela não falou isso de cara pro pai. Porque o pai é um pouco mais autoritário que eu, hoje. E aí eu falei, pode falar. Aí ela falou, não. Aí ela fez assim, foi minha mão. Pra mim, na sala, tava em outro lugar. Aí eu falei, pode falar pro papai, filha. Ela fez uma cara. Aí falou. Quer dizer, olha que coisa mais linda, gente. A criança conta pra quem ela tem a intimidade emocional. Pra quem conta coisas de si pra ela. Igual amigo. A gente começa a contar muito da nossa vida pra um amigo e o amigo não conta de volta, um dia você para de contar, né? E é assim com criança também. Se você não desenvolve intimidade emocional com esse filho, não é pra você que ele vai contar do bullying, não é pra você que ele vai contar do abuso. E se você o recrimina por tudo de errado que ele faz, e nós já sabemos que abuso, a maioria dos casos de abuso, e aí a legista tá falando, a maioria desses casos, na maioria, as vítimas se sentem culpadas. Para quem vocês acham que essa criança vai contar desse abuso? Para esse pai punitivo, para esse pai repressor, coercitivo ali? Não vai, né? Não vai. Não vai porque ela acha que tá errada e ela acha mesmo que vai apanhar. Ela acha mesmo que vai levar uma bronca. E em algumas famílias vai. Ou não vai nem, não vai ser dado crédito ou ninguém vai acreditar nela. Isso acontece com muita frequência. A gente pode fazer uma live de prevenção de abuso depois também. Tá, gente? Então, a grandíssima importância, uma das grandes importâncias da educação consciente é isso, é ter
é ter honestidade emocional e ter intimidade emocional com seu filho. Para você ser para quem ele conta tudo que acontece na vida dele. Inclusive se ele experimentar droga, por exemplo. Porque ele sabe que ali ele vai ter informação e não coerção, tá? Então, nessa idade, 3,5 para 4, ele confunde o real com o imaginário, então ele inventa muito e mente. Mas não é mentira. Não é mentira, tá? Essa criança que chega pra você e fala, o papai me bateu. Você fala, bateu? Bateu. Essa criança não tá mentindo. E aí começam os rótulos. Fulaninho é um mentiroso. Essa criança não está mentindo. Essa criança se confundiu. Ela pode ter sonhado, tido um pesadelo. Ela pode ter imaginado e ela tá te contando aquilo. Ela pode jurar de pé junto que tinha um elefante no quintal. Tá? E é normal. Eu ia falar mais alguma coisa desse inventa. Ah, outra coisa muito legal que eu tava esquecendo. A criança, até os 5, 6 anos, gente, ela não tem noção de propriedade alheia, tá? Então, se ela chegar com a borrachinha do colega de casa, da escola, se um dia a gente tiver escola de novo, né? Pelo amor de Deus, não venham com fulano roubou, fulano é ladrão ou furtou. Ele não entende que ele pegou emprestado sem pedir. Ele não entende que ele roubou. Então não precisa fazer o menino devolver e passar vergonha e morrer de vergonha com a mãe. Não. Você vai fazer ele devolver, vai explicar pra ele que ele tem que devolver, você vai ter essa conversa. Tem uma ferramenta muito bacana para os um pouquinho mais velhos que chama perguntar versus mandar. Que é, pega essa toalha e coloca lá agora. Ou, o que a gente faz com a toalha mesmo, filho? O que a gente faz com a roupa suja mesmo, filho? O que a gente pode fazer pra reparar o erro de ter pegado a borracha do coleguinha? Você vai explicar, óbvio, né? Filho, olha, a borracha é do fulaninho. A gente não pode pegar as coisas dos outros sem pedir. É dele. Eu sei que você não fez de propósito, mas é dele. O que a gente pode fazer pra reparar esse erro? E de repente ele vai falar, eu posso pedir desculpas, eu posso entregar, tá? Mas sem rotular, viu? 4 anos. Cheguei no meu limite para essa live. No meu finalmente. Gente, a capacidade de raciocínio tá desenvolvendo a todo a vapor. Essa criança fala sem parar. Ela conta tudo que ela escuta em casa. Você passa uma vergonha do caramba. Ela pergunta por que pra tudo. E ela é dramática. Vou dizer hoje aqui, ela para na frente do espelho e chora, e olha o choro no espelho. É lindo de ver quando você sabe que aquilo é normal. Adora palavras assim engraçadas pra eles. É xixi, cocô, fica falando xixi, cocô sem parar. Que mais? Acho que eu não esqueci de nada. Gente, eu vou tentar responder um pouquinho de perguntas, porque foram muitas. Eu até me distraí com as perguntas. Quando eu faço live com outra pessoa, eu não me distraio com as perguntas. Mas quando vocês me viram me perdendo aqui, era isso. Eu não tô acostumada a fazer live sozinha. Toda hora eu vi alguém falando comigo e eu queria responder a pessoa. Vamos lá, pessoal. Podem ir perguntando aí pra baixo, tá? Quem quiser. Que eu vou tentar responder o máximo possível de perguntas. Vamos ver o horário. O máximo possível de perguntas. Acho que vai dar tempo. Paciência, gente. Paciência zero. Quando a gente tiver com paciência zero, a gente tem que pensar 2 coisas. Uma é, por que esse comportamento me tira do sério? Na grandíssima maioria das vezes, vai ter alguma coisa da sua criança interior ali por trás. Vai ser alguma coisa que você era... ou era muito difícil lá atrás. Sua mãe fazia, seu pai fazia com você e é difícil para você conseguir ver aquilo no outro. Na grande maioria das vezes tem algo da sua infância ali. E às vezes você tá precisando trabalhar seu autocontrole, sabe? De birra eu já falei. Arice, me fala se eu respondi a sua pergunta ou se você quer perguntar alguma coisa específica de birra. Beber a PLV é sim um grande desafio. Sim, nunca saí areta sem avisar. Eu esqueci disso também para ansiedade de separação, tá, gente? Mas depois em outras fases também. Existe a fase fisiológica da ansiedade de separação, mas a ansiedade de separação pode acontecer em qualquer outra etapa da vida. Por quê? A ansiedade de separação fico muito angustiado quando a pessoa que tem eu tenho a minha figura de apego primária, tá longe de mim. E na maioria das vezes, quando não é do fisiológico, essa criança está em apego inseguro. Ou é um lugar novo e é da idade e tal. Mas muitas vezes essa criança está em apego inseguro. E quando essa criança está em apego inseguro, eu tenho que focar mais na conexão, eu tenho que focar mais no relacionamento. Essa criança está precisando mais de mim.
E quando essa criança tá fazendo um comportamento que não é normal para a idade, gente, é um mau comportamento, aí é que eu tenho mesmo que focar na conexão. Quanto pior essa criança se comporta, mais de mim ela precisa, mais de amor ela precisa, mais de encorajamento ela precisa. Eu esqueci de falar também, 1 ano e meio, 2, às vezes começa a morder e bater. O morder, quando é outra criança, tem muita relação com fofura, viu, gente? Muitos meninos de 1 ano mordem porque adoram o coleguinha. Às vezes é raiva. Você tem que observar muito o que está no contexto do comportamento. Ele morde porque está muito feliz? Na maioria das vezes é fofura, empolgação, felicidade. Ele morde porque está frustrado? E na maioria das vezes é uma dificuldade de direcionar a raiva. O bater, mesma coisa. O que eu vou fazer se uma criança me bater, tá? Em mim, mãe. Eu vou segurar firme a mão dessa criança, pequenininha, 2 anos, sei lá, 3, 4. Vou segurar firme e vou falar. A mamãe não admite que você bata nela. Você tá com raiva, a mamãe tá vendo que você tá com raiva e eu vou te ajudar. O que você quer fazer pra diminuir a sua raiva? Você quer socar? Você quer... E às vezes ele não vai nem conseguir te ouvir. Gente, durante birra não é hora de dar sermão. Eu te falei que a tomada tem 200 volts. Gente, é o japonês lá tentando conversar com você na mala. É hora de falar poucas palavras, curtas frases. E acolher. E abraçar. E validar. Tá? E não permitir que a agressão física aconteça mesmo. E às vezes conter a criança porque ela tá se debatendo. Às vezes ela tá se jogando pra trás, tá batendo a cabeça no chão. E você não vai deixar isso acontecer. Você pode colocá-la num colchão. Você pode segurar ela firme. E segurar mesmo firme. Tá? 1 ano e 5 meses. Dificilmente olha nos olhos. Ele sempre se distrai. Então é normal. Porque vive falando pra chamar a atenção dele pra que nos olhe. Depende do contexto, Melinha. Pergunta de novo, eu não entendi sua pergunta, tá? A resposta do não eu já dei aqui. Sim, 8 meses. Ó, a Carla tá perguntando. 8 meses, se eu tiro algo da mão dele, ele chora. Super normal. Completamente normal. Completamente normal. Tá frustrado, não quer. Distrai e redireciona. Nessa idade é ótimo. Entrega outra coisa pra ele pegar, tá? Arice. É o seguinte, a Aris perguntou, gente, 1 ano e 8 meses, tá com muitas birras e ignora o pai. Será que esse pai tem conexão com esse filho? Será que esse pai tem tempo de qualidade com esse filho? Será que esse pai faz coisas legais com esse filho? Ou é só a hora dessa coisa chata de comer, trocar e etc? Porque é o seguinte, a criança pode preferir a mãe. Querer a mãe o tempo todo é um desejo, tá? Você tem que dar presença, segurança, contato físico, intimidade emocional, conexão, isso é necessidade. Querer a mãe o tempo todo é desejo. Então, assim, eu tô suprindo de outra forma? Em todos os contextos? Não. Eu não tô suprindo muito. Por isso ele tá me querendo toda hora. Mas neste momento eu estou tomando banho. Meu marido que vai ter que trocar. E tá tudo bem. E vai trocar. E vai chorar? Vai. Tá tudo bem. Valida. Filho, eu sei que você quer a mamãe, mas a mamãe precisava muito tomar banho. A mamãe tá tomando banho e o papai vai trocar você. E tenta se organizar para suprir as necessidades que ele com certeza, ele tem necessidades que não estão sendo atendidas por você aí, sabe? O ignorar o pai não é bem o ignorar o pai, é muito mais o querer você o tempo todo, tá? 5 meses não é possível birra, Tamara, como eu te falei, então assim, ele tá manifestando algum interesse, mas não é a birra, a explosão emocional, ainda não, tá? 2 anos ainda não fala, tem que conversar com seu pediatra, né? É uma idade que a gente precisa ficar muito atenta aos atrasos de fala, né? Leandra, todas as fases terminam com não, mesmo querendo dizer sim. Porque nessa idade, que eu sei a idade das filhas dela, 2 anos, né, mais ou menos, é uma idade que eles querem se autoafirmar mesmo. Então eles querem mostrar pra gente que eles são seres humanos, sabe? Que eles estão começando a se fazer sujeitos. É bem assim mesmo. Fala na hora de fazer exames e ser segurado e o medo do inesperado. Gente, exame, vacina, cadeirinha de carro, segurança não é negociável. Então não tem combinado. Você vai explicar, você vai validar, você vai acolher, mas você não vai abrir mão. Porque não é negociável. Então, filho, eu sei que você detesta a cadeirinha do carro, eu sei que você fica entediado, que você sente calor. Mamãe tá aqui, vou aumentar o ar-condicionado para tentar diminuir o seu calor, vou tentar te distrair, conversar com você para você sentir menos tédio.
Mas ir fora da cadeirinha não é negociável. Não é possível. E não. É não. Com todo o respeito do mundo. A gente mistura, gente. Primeira etapa, quando a gente começa a aplicar a disciplina positiva, é ficar fofinho. Ô filho, tem que ir na cadeirinha do carro. Disciplina positiva não é ser fofo. É ser gentil e firme ao mesmo tempo. Entendam isso. Ao mesmo tempo. Na mesma ação. Tá? Meu filho de 2 anos e meio entra em pânico quando eu ou meu marido saímos de casa, depois que precisei fazer uma viagem sozinha que durou 25 dias por motivo de saúde. Pois é, Lauana, mesma coisa. Tá em apego inseguro. Conversa, explica o que aconteceu nessa viagem, valida os sentimentos dele e tenha paciência e se dê por completo agora, porque agora ele vai grudar mesmo. É a mesma coisa se fosse, pensa bem, eu não sei como foi a conversa antes dessa viagem lá na época. Se foi feita, às vezes, uma linha do tempo, um calendário para ele ir marcando para saber os dias que você ia demorar. Provavelmente, não sei se você tinha repertório para isso, mas se não foi, ele ficou muito inseguro. Foi muito tempo longe da mãe para a idade, né? Então, eu preciso tentar consertar o que já aconteceu, né? Que ele entrou em apego inseguro aí porque tá com medo. Gente, vou dar um exemplo que fica muito mais claro. A criança foi fazer uma cirurgia, eu tenho um paciente assim, foi fazer uma cirurgia, acordou na recuperação pós-anestésica sem a mãe, parou de dormir. Como que eu consertei o problema de sono do menino? Dormindo com a mãe, grudado, agarrado, se pudesse dentro do outro. Ele não vai acreditar que a mãe não vai sair mais do lado dele até ter ela um bom tempo. Entrou dentro da mãe de novo, acordou 200 vezes à noite por algum tempo e percebeu que ela não saiu. Vai relaxando, vai acalmando. É um assalto, gente. Eu sofri um assalto. Eu tive uma descarga de cortisol. Toda vez que aparecer uma pessoa perto de mim suspeita, eu vou assustar muito. E eu vou ter que aparecer muitas pessoas suspeitas e perceber que nem todo mundo vai me assaltar até eu começar a relaxar e andar na rua de novo. É assim. É assim com a gente também. Xixi escapole muito. Falo pra ele ir e diz que não tá com vontade, mas vaza. Tem 5 anos. Andréia, muito escape, muitas vezes quer dizer um desfraude feito precoce demais. Depois vamos conversar para ver se esse desfraude não foi feito antes da hora ou se foi realmente feito no tempo dele. Mas agora, já foi, né? Já foi. Agora é validar. Para começar, você vai tentar mostrar para ele. Eu vou fazer uma live só de desfraude, gente. Você vai tentar mostrar, mas eu vou falar bem rapidinho. Você vai tentar mostrar pra ele quando você perceber que ele tá com vontade de fazer xixi, em vez de falar pra ele ir, você vai fazer 2 coisas. Uma, você vai falar assim: filho, tá parecendo que você tá com vontade de fazer xixi. Isso aí é vontade de fazer xixi? Aí ele vai falar: não. Você vai deixar escapulir. E quando escapulir, você vai falar assim: olha, filho, tá vendo? Aquela hora que você tava meio rebolando, seja o que for que ele fizer de comportamento, era vontade de fazer xixi mesmo, tá vendo? Você vai mostrar pra ele como é a vontade de fazer xixi no corpinho dele. Porque quando eu falo pra uma criança, você tá com vontade sim, vai no banheiro, é a mesma coisa que eu falei lá atrás. Você tá com fome sim, você tá com frio sim. Imagina 2 adultos com essa conversa. Você tá lá tomando cerveja, todo mundo no boteco, alguém vira e fala assim: Andréia, vai fazer xixi. Você fala assim: mas eu não tô com vontade. Tá sim, Andréia, você já tomou 3 tulipinhas de cerveja? Tem certeza que tá com vontade. Vai lá fazer xixi sim, agora. Gente, eu sei quando eu tô com vontade de fazer xixi. Ele também sabe. Confia nele que ele também sabe. Então você vai fazer isso e você vai convidar, quando você perceber, ou que você achar que já tem muito tempo, você vai convidar ele pra fazer xixi. Filho, mamãe vai fazer xixi, vamos comigo? Você quer me ver fazer xixi? De repente ele vai topar e vai começar a fazer de novo junto. Mas muito provavelmente teve algo de desfraude precoce aí, sabe? Ou então de treinamento esfincteriano, ficar nessa de vamos fazer xixi, vamos fazer xixi, vamos fazer xixi. E aí ele é a mesma coisa da fome e saciedade, gente, lá da live que a gente vai fazer de alimentação respeitosa. A criança para de entender quando ela tá satisfeita. Ela realmente para de entender quando ela tá satisfeita. E para de entender quando ela tá com vontade de fazer xixi. De tanto que alguém falou pra ela que horas que ela tá com vontade de fazer xixi. Me conta o que fez de errado e completa. Tá tudo bem, né, mãe? Já sei que não posso mais fazer isso. Ô, Aline, 2 anos e 6 meses, me conta o que fez de errado e completa. Tá tudo bem, né, mãe? Já sei que não posso mais fazer isso. Conta o que fez de errado mais ou menos. Ele não tem noção muita de certo e errado com 2 anos e 6 meses ainda, não. Muito provavelmente ele tá lendo o seu rosto, sabe? Muito mais do que entendendo mesmo certo e errado.
Meu filho tem 2 anos e 6, faz as coisas e fala que foi outra pessoa, principalmente quando ele quebra um brinquedo. Então, provavelmente ele tá com medo da punição. Punição não precisa ser castigo, tá, gente? Não precisa ser paulada, não precisa ser pancada, pode ser só uma cara brava da mãe, pode ser só um ai, 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 pode ser só um grito, pode ser medo, ele parou de contar, ou pode ser mesmo que ele não entendeu, sabe? E ele tá falando qualquer coisa que vem na cabeça, sabe? Ele percebeu, às vezes, quando ele falava que era ele percebia que você ficava brava, e quando ele falava que era outra, ele percebia outro comportamento. A gente reforça muitos comportamentos dos filhos com atenção indevida, sabe? Isso é uma outra coisa que se fala lá dentro da disciplina positiva, que chama... tem um quadro no livro amarelo, chama Quadro dos Objetivos Equivocados. E a intenção indevida faz isso, assim. A criança tem uma atenção num momento em que ela não deveria ter, de forma muito desproporcional, seja com sermão, seja dando bronca, seja batendo, seja o que for, e aí ela repete sempre esse comportamento para ter aquela resposta de volta. Quase 3 anos e agora na pandemia está ficando com a avó, mas quando chego não consigo nem ir ao banheiro. É assim mesmo? É. Tá ficando muito com a avó, né? Talvez você tá ficando mais fora de casa. Os meninos estão mais medrosos na pandemia. A gente em home office, eles entendem que a gente tá dentro de casa em home office, que a gente não quer estar com eles. Na realidade, a gente não pode, mas eles entendem que a gente não quer. Angústia de separação, já falei bastante. Lidiane, seu filho dorme com você. Se ele dorme bem com você e mal sem você, não sei se você precisa fazer essa retirada. Eu preciso entender por que incomoda primeiro, tá? Meu filho, 3 anos e 10 meses, tem alguns momentos que fica tão nervoso que fica cego de tão nervoso. Completamente normal. Passa uns 20 minutos, ele já jogou tudo pro alto, tá calmo, como se nada tivesse acontecido. É isso, gente. Explosão emocional. A gente precisa começar a redirecionar. 3, 4 anos, eles já podem ter algum repertório para conseguir ir para algum lado quando estão com raiva. Às vezes, nem sempre. Lidar com separação dos pais. Liginha, não vou te pedir licença para não te responder sobre isso agora. Nós vamos falar sobre isso depois, numa live só sobre isso. Separação dos pais. É um tema muito delicado para falar assim tão rapidamente. Mas, assim, por alto é acolher, validar, entender os sentimentos dele. Meu filho não dorme sozinho no quarto dele. Fico a noite toda colocando ele na cama e ele não consegue dormir. Tem 6, 7 anos. Tá escrito 67, deve ser 6, 7? 6, 7 anos. Tem que ver se tá tendo algum medo. Tem que ver se tá em apego inseguro com você. Se tá realmente precisando de você. Quadro de rotinas ajuda muito. Higiene do sono. Porque na cidade com higiene do sono eles dormem a noite toda. Dificilmente acordam. Minha filha de 1 ano e 6 meses não presta muita atenção nos pais. Em nós pais. A minha também não. É isso. Eles, para começar, não conseguem focar muito tempo, não, gente. Eles ficam um pouquinho focados e já desfocam. 3 anos e 10 meses, fala papato e tem dificuldade de falar palavras com L. Não, normal. Tudo normal, tá? O L é o último fonema que conserta, lá pro 5. É o cebolinha, né? Dificilmente me olha nos olhos somente quando está fazendo algo que seja interessante. Por exemplo, quando está com brinquedos ou um desenho, posso cansar e chamar... Normal, eles não atendem, gente, nessa idade, tá? 2 anos que ela tá falando aqui. Não, eles não atendem, é normal. Se eles estão focados em outra coisa lá, e às vezes não estão afim mesmo e não atendem. Normal, vai lá. Gente, é outra coisa que a gente faz. Olha que desrespeitoso. Eu grito lá da cozinha assim: Fulaninho, não mexe aí, ô. Fulaninho, desliga a televisão que tá na hora de jantar, de almoçar, seja o que for. Você chamaria seu marido pra jantar desse jeito? Sabe? Vai lá na sala, abaixa na altura dele, segura no braço dele e fala: filho, vamos desligar, igual a gente combinou, que tá na hora de jantar? E me conta depois se ele não desligou. Meu filho de 1 ano e meio dá trabalho na hora de trocar a fralda. Todas as crianças de 1 ano e meio, Lu, dão trabalho na hora de trocar a fralda. Dá alguma coisa pra ele fazer. Pede pra ele segurar a pomada, pede pra ele abrir a pomada, ele vai ficar lá pelejando. Tá? Indicação de livro para entender mais sobre comportamento infantil. Já tentei de tudo, Isabela Filiosati. Maravilhoso para entender comportamento normal pra idade. Meu filho tem 3 anos e 3 meses, entra em pânico quando deita na cama dele. Só dorme comigo, o que faço? De novo, preciso entender por que incomoda. E por que ele está entrando em pânico. Não é um assunto simples assim. A gente vai falar mais de sono e vamos falar de cama compartilhada, mas é delicado. Não dá para responder assim. Vai gravar, vou salvar. Ei, Alisson, obrigada, querido. Acabamos.
Pessoal, acabamos. Desculpa as confusões do início. Pouca prática com tecnologias e pouca prática com live sozinha. Me embananei com o tempo também. Da próxima eu acho que eu vou colocar um timer com despertador, que eu acho que eu vou conseguir ficar uns 10 minutos antes ou 20, que eu acho que eu vou ficar mais atenta. Não vou precisar ficar tão atenta ao tempo. O Instagram tem essa limitação, né? Eu tenho que ficar atenta ao tempo. Fiquem tranquilos. A gente vai falar de desfraude respeitoso numa live inteirinha. A gente vai falar de sono numa live inteirinha. Aliás, em várias lives a gente vai falar só de higiene do sono, só de soneca, só de cama compartilhada. A gente vai falar de apego seguro, a gente vai falar de sono e apego. A gente tem muita coisa. Obrigada, Lelê. Beth, não existe técnica de desfraude. Quem desfrauda é a criança, não é a gente. Confia nele. Ele vai desfraudar sozinho. Se você não fizer nada, absolutamente nada, em algum momento ele arranca a fralda e sai andando pela casa. Então, relaxa. Mas a gente vai falar de desfraude. Enquanto a gente não fala, não faça nada. Nada mesmo, de verdade. Sabe o que é a única coisa que você pode fazer no desfraude? Vai pro banheiro e fala assim, eu vou fazer xixi, filha, quer ir comigo? Pra ela ver você fazer xixi. Exemplo. Você precisou ensinar a andar? Você precisou ensinar a comer? Você não precisou ensinar nada disso. A gente não precisa ensinar essas coisas naturais, fisiológicas. A gente faz... Eles aprendem sozinhos. Tá? 1 ano e 5 meses no berço ainda no meu quarto. Muda pro quarto dele, a Melinha, ele vai junto, entendeu? Vai pro quarto dele junto. Gente, quem falou de cama compartilhada e tá muito incomodado, vai com a criança por um colchão no chão no quarto dela. Começa assim. Depois começa o sono no seu quarto e deixa a criança no quarto dela e no primeiro despertar vai pra lá e deita junto. As coisas vão naturais, gradativas, que a criança vai parando de acordar, tá? Combinados, amores? Um beijo pra vocês. Até a próxima quarta-feira. Vamos falar sobre sono, vamos falar sobre essas coisas todas. Um grande beijo. Vou salvar a live agora. Deixem dúvidas, se quiserem ou temas, sugiram temas e a gente vai falando sobre isso. Sobre as coisas que vocês forem falando, tá bom? Um grande beijo. Com Deus, gente. Tchauzinho, boa noite.